galardão.
A graça e a paz, irmãos. A graça e a paz, irmãos. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Muito bom estar na casa do Senhor para louvá-lo. Quero que você feche seus olhos. Vamos ter um momento de oração. Senhor, nós te entronizamos neste lugar, Senhor. Nós queremos te agradecer por cada irmão, por cada família que está aqui neste lugar, por cada pessoa que, Senhor, que está nos assistindo via internet. Pai, nós queremos entregar as nossas vidas, Senhor, este culto, a palavra, cada ministração. Senhor, vem estar ministrando em nossos corações, Pai. Que onde haja, Senhor, tristeza, que o Senhor venha ministrar da tua alegria. Que onde haja doença, o Senhor venha ministrar da tua cura. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te entronizar neste lugar. Queremos dizer, Senhor, que o Senhor é muito bem-vindo neste lugar. Vem ministrar, Senhor, as nossas vidas. Abençoa as pessoas que vão estar chegando. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos este culto e lhe pedimos, Senhor, venha ministrar, Pai. Abençoa a tua palavra, Senhor, que venha ao encontro aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, tira de nós todo impedimento, tudo que possa nos roubar, Senhor. E nós queremos declarar, Senhor, que nessa noite nós somos livres, Senhor, livres para te adorar, livres, Senhor, para nos alegrarmos e louvarmos, Senhor, em teu nome, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor com alegria? Vamos louvar o Senhor com alegria? Eu vivo pela fé.
pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu Sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou que nisso tudo eu vivo pra você. Eu sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e as minhas mãos é pra dizer eu te pertenço. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou correr e nem desanimar. É como aquela mãe que não desiste. Você nunca esqueceu, você existe. Você mudou a minha história. Imaginar, você acreditou e nisso é tudo. Eu vivo pra você. Eu sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar te pertenço, rio de vida que me sustenta. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. Deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença.
Aleluia. Os irmãos podem sentar. Queridos, nessas semanas que passaram, nós intercedemos aqui entre as pessoas, né? O Daniel Cabral, governador Valadares, ele sofreu 2 aneurismas e os médicos estavam um pouco preocupados e, graças a Deus, ele submeteu-se a essa cirurgia delicadíssima e está totalmente fora de perigo, está bem, já está em casa, governador Valadares, e nós queremos agora agradecer a Deus com os irmãos por essa bênção, né? Esse momento aqui é dedicado a esse tempo que nós temos para orar em favor daquelas pessoas que pedem oração, tanto pelos enfermos, ou alguém tem uma decisão importante para tomar durante a semana, uma questão pendente, e nós vamos estar orando, inclusive agradecendo a Deus. Ontem o pastor Noé nos pediu que nós estivéssemos intercedendo em favor da filha dele. A filha dele ainda é jovem, grávida de 4 meses, estava criança, eu não sei bem, entendi bem como que foi, mas diz ele que o coração da criança nasceu por fora, lá de fora. Não sei como foi isso, não é isso mesmo? Mas parece que agora o coraçãozinho dele voltou a estar no lugar normal, onde deveria, mas agora é a filha dele que o médico disse que ela está correndo risco de vida. Então, pediu para que nós estivéssemos intercedendo por ela. E eu gostaria que a gente fizesse isso agora, a gente intercedesse. Não é? E se houver entre nós alguém que está enfermo, talvez também pessoas que nos veem pela internet, talvez nesse instante ele está se incluindo, né, na nossa oração, nós vamos estar intercedendo em favor daquelas pessoas que estão enfermas ou pessoas que estão precisando, vão tomar uma decisão importante aí, querem a direção de Deus. Vamos estar intercedendo em favor dessas pessoas. Vamos ficar de pé, queridos? Deus amado, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, porque nesse momento o Senhor nos dá o privilégio de podermos interceder, ó Deus, em favor de pessoas que estão enfermas. Ó Deus, te dá graças porque estamos nesse privilégio, não somos nós que estamos enfermos. E agora, ó Pai, com saúde nós podemos orar em favor daqueles que estão precisando, ó Deus, de um toque curador das Tuas mãos, como a filha do pastor Noé. Ó Deus, por essa criança que está sendo gerada no seu ventre. Ó Deus, que a boa mão do Senhor se estenda sobre essa criança e sobre a mãe dessa criança e traga, ó Deus, restauração plena da saúde deles, de maneira, Pai amado, que eles possam, ó Deus, experimentar deste favor do Senhor na sua vida. Nós te agradecemos, ó Pai, porque algumas semanas atrás nós intercedemos pelo Daniel. E agora, Deus, tivemos a notícia, ainda ontem, que ele já está em casa e está muito bem. Te damos graças, Pai, porque cremos que a Tua boa mão agiu sobre as mãos dos médicos. Se há alguém, ó Deus, que nos acompanha via internet, que neste momento se inclui entre aquelas pessoas, ou quem sabe que estão precisando de tomar uma decisão e não sabe o que fazer, pessoas, ó Deus, que estão passando por um problema familiar, ou financeiro, ou seja, qualquer outra ordem de problema, ó Deus, está carecendo dessa ação do Senhor em seu favor, nós as incluímos diante de Ti e pedimos, ó Pai, o mover da Tua graça sobre a vida de cada um deles. Ó Deus, e de maneira bem especial, nós suplicamos em favor da Igreja Vida Abundante, por um derramar do Teu Espírito, ó Deus, de um despertar, ó Deus, espiritual, um avivamento do Teu Espírito, ó Deus, para as nossas vidas. Ó Deus, Tu sabes, ó Deus, que o quanto nós carecemos deste mover do Senhor. Venha sobre nós com graça, Deus, trazendo-nos alegria de poder Te servir, ó Deus. Que privilégio é esse que nós temos. Ó Deus, e que nós saibamos expressar isso em louvor, em adoração, em gratidão, em vida consagrada ao Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Cadê minha Bíblia? Só rapidamente,
valendo 50 pontos. Onde está escrito esse texto? Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder ou violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não, é qual livro? Não é endereço, só o livro. Não. Passa? Vermelho e azul? Passa? Não. Não. Chegou, agora vou na próxima. Vocês estão olhando, né? O folhear, né? Valendo 50 pontos. Onde está? Em que livro? A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Só o livro. Não. Não. Fechou. Não. Oséias. Poxa vida, 2 textos bem fáceis. Assim. Tá bom. Na próxima a gente vai ver como é que vocês estão mais afiados, viu? Aqui quero dar as boas-vindas a Catarine, né? É a noiva do Atos. Bem-vinda. Você já esteve conosco uma vez, não foi? Algum tempo atrás, acho que ano passado, é isso? Bem-vinda, Catarina. É bom ter você e o Atos aqui no nosso meio. Deus abençoe vocês, tá bom? Também ali, o Wagner, né? E a Sheila. Também já estiveram conosco? Já esteve conosco, né, Sheila? Bem-vinda, bom tê-la aqui, viu? Deus te abençoe. Quem está nos acompanhando também, além dos milhares que estão aí no Japão, na China, é o nosso irmão Paulo, né? Paulo Martins. A semana passada ele estava pregando aqui, eu estava vendo ele agora acompanhando pela internet. Eu vou chamar a Alessandra aqui para ele olhar para a Alessandra. Aliás, a Alessandra veio trazer aqui só para ele dar uma olhadinha para ela, né? Ô, irmãos, quando a gente está lá do outro lado, os irmãos não sabem a alegria que a gente fica quando o Paulo, por exemplo, pediu para os irmãos virem pegar o cálice da ceia aqui, né? Foi uma estratégia que ele usou, mas que deu certo. Porque nós estávamos lá participando do culto lá do Brasil e pude ver os irmãos. Os irmãos não me viram, mas eu vi os irmãos. Então foi muito bom, né, ter essa, ainda que foi a visão só unilateral, mas é muito bom. Então, um nosso abraço aí para o Paulo, para aqueles que nos acompanham via internet, orando para que Deus os abençoe onde estão. Tá bom? Vamos passar a palavra ao nosso irmão pastor Vidal, que vai nos conduzir nesse momento. Eu falei que eu gosto de fundo musical. Enjoado, né? Queridos, graça e paz, boa noite, amém? 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 Olha aí, tá todo mundo vivo? Tá respirando, né? Amém, amém. Bom é estarmos na casa do eterno Deus. O salmista disse que, lá no Salmo 84, ele disse, olha, eu prefiro estar à porta um dia do que 1000 dias em outro lugar. Olha só, ele faz uma comparação com uma porta. Por quê? Porque naquele tempo, Davi, ele não tinha direito, eles apenas entravam, eles tinham a noção da presença de Deus de longe, que era no Santo do Santo. Então, quando eles iam à igreja, eles apenas entravam pela porta e passavam pelo pátio. Era o máximo que eles podiam ir. Eles não tinham direito de entrar nem no Santo do Santo, que era a corte interna. Ali somente os sacerdotes. E mesmo assim Davi falou, eu prefiro ficar lá do lado de fora, um dia, morar lá um dia, do que 1000 em outro qualquer lugar. Ele diz lá no Salmo 27, diz, olha, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor, para contemplar a beleza da sua formosura e aprender no seu templo, né? Mas ele fala, por quê? E ele responde no mesmo salmo, porque num dia da adversidade ou da angústia,
Ele me guardará dentro do seu tabernáculo. Então não existe lugar melhor do que nós estarmos na casa, na presença de Deus. Amém? Você está feliz por estar aqui? Muitas pessoas gostariam de ter esse privilégio que você tem, mas não podem. Mas hoje nós estamos, pela graça, pela misericórdia de Deus, na presença do Altíssimo. Eu quero deixar um texto. O evangelista Mateus, ele escreve algo sobre um discurso de Jesus, no capítulo 6. Diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntais para vós tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Interessante que esse discurso de Jesus Cristo não é contra a posse de bens. Não é pecado, não é errado você ter. Na verdade, o próprio Deus é um Deus de bênção em todos os aspectos, inclusive as materiais. Mas o que ele está dizendo aqui, na verdade, é sobre a motivação do seu coração. Em outro texto ele vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Há quem diga que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. É como você administra isso. Mas o que me chama a atenção é a disposição da mente, a disposição do coração. Ou seja, aonde que você coloca o seu amor? É no tesouro ou é no doador do tesouro? Porque muitas vezes nós valorizamos mais a bênção do que o abençoador. E essa noite esse texto é para isso. Aonde que está o seu coração? Na bênção ou no abençoador? Como é que você prova isso? É a sua disposição de coração. Essa noite eu convido você a adorar com as suas finanças, não somente por aquilo que Ele pode fazer na sua vida, na minha, mas por quem Ele é nas nossas vidas. Ele tem sido um Deus bom, sim ou não? Amém? Olha para o seu lado, que vizinho bonito que está aí do seu lado. Olha aqui para frente. Não olha muito para cima não, aqui, nessa direção aqui. Olha aqui assim, não olha para cima não. Tem um Betão atrás de mim. Olha aqui, né? Só gente bonita, isso é bênção de Deus, amém? Vamos adorá-lo com as bênçãos, porque Ele tem sido um Deus fiel, um Deus bondoso para conosco. Como
Irmãos, deixa eu só, antes da gente orar com as nossas crianças, dizer para os irmãos o seguinte: eu estou com uma situação um pouco delicada, porque eu coloquei aí a nossa viagem ao Holy Land, mas naturalmente pensando aqui na nossa igreja, dos irmãos irem. Até agora eu não recebi nenhuma inscrição da igreja. Mas eu estou com um problema porque eu estou recebendo várias inscrições de outras igrejas. E eu não quero ser o guia turístico de outras igrejas, porque aí eu quero que os pastores de outras igrejas levem os seus rebanhos para lá. Entendeu? Mas eu estou com esse problema agora. Eu quero que os irmãos me ajudem. O que eu faço agora, né? Porque até agora as inscrições nós já tivemos e assim mesmo porque estão sendo limitadas, né? E as pessoas, posso chamar mais gente? Posso? Eu digo, olha, pode, mas até quantas pessoas a gente pode levar? E eu estou ficando assim, difícil, porque já estou começando a ter um número de gente, de pessoas que são de outras igrejas, né? Mas da nossa igreja mesmo em si não tem nenhuma inscrição para o Holy Land. Então é o seguinte, eu vou considerar, como eu estava dizendo, eu considero hoje o último dia. Senão eu vou ter que cancelar com as pessoas, não é, que fizeram a inscrição, dizendo, olha, eu só iria se fosse nessa condição. Como nós não estamos tendo inscrição lá, eu não vou, porque vai ficar até um pouco difícil para mim. Imagine eu, pastor da Igreja Vida Abundante, levando opção de membro de outras igrejas para o Holy Land. O que é que vai ser comentado por aí? Não é que o pastor Carlos está levando membro de outra igreja, tentando arrebanhar membro de outra igreja, né? Então é meio difícil. Concorda comigo? Então é o seguinte, não tendo a inscrição para o Holy Land, eu vou considerar cancelado. Agora é o seguinte, preste atenção no que eu vou dizer agora. Eu estou pensando, e eu gostaria de saber dos irmãos, se essa data é uma data oportuna. No dia 21, seria o dia que a gente vai, no sábado à noite, eu estou querendo fazer um jantar, talvez bem simples, porque o objetivo não é o jantar, mas eu quero a presença de todos os irmãos da igreja. Tem alguém aqui que já tem um compromisso no sábado, dia 21, que não poderia, à noite, que não possa estar aqui? Tem alguém? Só para eu saber. Então tá bom, você vai receber uma carta minha particular, personalizada, não é? O assunto vai ser o mesmo, mas vai ser personalizada, porque eu quero que todos saibam da importância que você tem nessa reunião que eu quero ter com vocês. Okay? É algo que eu preciso falar com os irmãos, de suma importância, e que eu gostaria que os irmãos fizessem um empenho muito grande para estar aqui. Não é só em caso de vida ou morte, não é só se a casa estiver pegando fogo que os irmãos vão deixar de vir. Mas eu queria que os irmãos, por favor, participar dessa reunião, porque é uma comunicação que eu considero de suma importância e que os irmãos devem participar, ok? Portanto, no dia 21 de setembro. Não é? Nossas crianças, vamos lá? Poxa vida, como é que esses meninos cresceram, né? Uns 3 meses que eu não vejo esses meninos aqui. Aquele ali tem uns 6 meses que eu não vejo. Meu bem, ore pelas nossas crianças.
Glória a Deus. Irmãos, pode assentar. Eu vou dar sequência à mensagem que iniciei na semana passada e vou encerrá-la hoje. Marcos capítulo 16, versos 15 e 16. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versos 15 e 16. Jesus dando as suas últimas instruções para os seus discípulos. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Vou ler novamente. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Na semana passada, eu iniciei essa mensagem falando a respeito de uma senhora, jovem senhora chamada Kate Green, esposa de St. John's Green, que morreu no ano de 2009. E percebendo que ela ia morrer, ela fez uma lista de 100 instruções, 100 solicitações que ela faz para o seu marido e aos seus filhos. Eu não vou ler aqui as 100 instruções, mas eu destaquei 3. 3 instruções que ela deu para o seu marido. Uma delas, que o marido levasse os filhos na Suíça, no local exatamente onde eles se conheceram e ele a pediu em casamento. Ela queria que os seus filhos soubessem desse momento que eles viveram. Uma segunda coisa, que o marido tivesse sempre em casa uma mesa grande de refeição e que ele tomasse as refeições com seus filhos. Uma terceira instrução que ela dá para o seu marido, que o marido ensinasse os filhos, caso eles brigassem um com o outro ou com alguém, que os ensinasse a pedirem perdão e a perdoarem, logo depois que acontecesse, que não esperasse muito tempo. E eu poderia falar de muitas outras, mas vou ficar só aqui. Porque a minha intenção não é falar sobre as instruções que esta mulher dá para o seu marido. Porque nesta noite a minha intenção é de falar sobre as instruções que Jesus dá para os seus discípulos antes de subir aos céus. E essas palavras fazem parte das últimas palavras de Jesus antes de ascender aos céus. E por isso, nessa noite, eu quero continuar falando sobre o tema as últimas instruções de Jesus à igreja. Primeiro, nessas últimas instruções tem uma ordem. Ide. Ide. Ide foi a palavra de comando que Jesus deixou aos seus discípulos, tanto no passado quanto para a igreja hoje. Ide é o imperativo do verbo ir, que expressa uma ordem. Ordem é uma palavra de comando de quem tem autoridade para fazê-lo. Ordem é algo que depende de quem vem, não deve ser questionada, discutida e muito menos ignorada. Ela precisa ser obedecida. Essa semana será crucial, porque tanto a Marinha, quanto a Aeronáutica, quanto o Exército dos Estados Unidos estão de prontidão. Eles esperam apenas uma palavra de ordem de Obama: ataquem. E o que acontecerá se um daqueles soldados
desobedecer essa ordem, será gravemente ou severamente punido. Porque ordem não é para ser discutida, é para ser obedecida. Agora, parece que Pedro e João entenderam muito bem esta ordem, porque ao serem ameaçados de morte, eles disseram: julgai se é justo diante de Deus, ouvi-vos antes a vós outros, que queria que eles ficassem calados, que eram os líderes religiosos da época, do judaísmo. Julgai se é justo diante de Deus, ouvi-vos antes a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Irmãos, e nós, como temos reagido a esta ordem? Quantas vezes nós temos ficado calados com pessoas ao nosso lado, precisando ouvir uma palavra de salvação? Pessoas que você não sabe, mas quem sabe está a caminho da morte. E você foi a pessoa que Deus colocou na vida dela, naquele momento, para lhe ministrar uma palavra de vida. Mas você não obedeceu à ordem do seu Senhor. Últimas instruções de Jesus. Em segundo lugar, nós temos uma direção. Ele nos dá uma ordem, mas apresenta uma direção por todo o mundo. A ordem de Jesus é para que todo o mundo seja alcançado pela pregação do Evangelho. Na sua visão, não há lugar do planeta Terra, por mais remoto que seja, que deve ficar fora do alcance dos pés daqueles que levam ou que devem levar as boas novas de salvação. Ele queria que a pregação desta mensagem chegasse até aos confins da terra. Ao usar esta expressão, confins da terra, ele quer que não coloquemos limites, nem geográficos, nem culturais, nem sociais, e muito menos espirituais, para que aqueles que vivem nesses confins da terra sejam alcançados pela mesma graça salvadora que nos alcançou. Como crentes e discípulos que somos de Jesus, é nosso dever testemunharmos de Cristo no lugar em que estamos, sem nos esquecermos de que fomos chamados para sermos testemunhas de Cristo até os confins da terra. Terceira instrução de Jesus para a sua igreja. Trata-se de uma responsabilidade. Uma responsabilidade. Pregar o Evangelho. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. É o que Jesus quer de cada um de nós. Embora Jesus tenha sido meridianamente claro no que disse, contudo, parece que não é assim que muitos de nós entendemos. Via de regra, nós queremos impor às pessoas a nossa forma de pensar. Nós queremos impor às pessoas as doutrinas da nossa igreja. Queremos impor às pessoas rótulos de denominação, como se isso tivesse algum peso na salvação das pessoas. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é tarefa do Espírito Santo. Mas pregar o Evangelho é tarefa nossa, tanto por palavra quanto por vida. Evangelizar não deve ser visto pelos crentes como uma opção ou como uma alternativa, mas além de uma obrigação, como um privilégio de poder levar ao pecador uma boa notícia que pode mudar radicalmente sua vida e seu destino. Irmãos, nós não somos portadores, ainda que nós tenhamos conosco filosofias de vida. Se eu perguntar a Fátima, que é nordestina, ela tem algumas filosofias de vida, de como que ela faz para viver, ou como que é o seu dia a dia. Algumas filosofias de vida que podem ser boas para mim e para outras pessoas também. Se eu perguntar para o Daniel, pessoas que são mais vividas, todos eles têm uma boa filosofia de vida, porque agem dessa ou dessa forma.
conquanto estas filosofias de vida que temos possam ser boas, contudo, nós não fomos chamados para sermos pregadores de filosofias de vida, ainda que elas sejam boas, mas de uma mensagem poderosa que transforma o mais vil pecador em uma nova criatura. Em sua carta aos Coríntios, Paulo disse que nós somos embaixadores de Cristo. Como embaixador de Cristo na terra, você já parou para pensar na grande responsabilidade que você tem de ser esta pessoa que procura reconciliar o homem com Deus através da pregação do Evangelho? As últimas instruções de Jesus, e aqui eu vou caminhando para a minha mensagem propriamente dita de hoje. Até agora foi só uma breve recapitulação. A quarta instrução trata-se de uma meta a toda criatura. A toda criatura. Quando Jesus nos ordenou aí, ele queria que ficasse bem claro que se tratava de uma ordem e não de uma alternativa. Quando Jesus nos ordenou a ir por todo o mundo, ele queria que ficasse bem claro a abrangência do lugar onde ele queria que nós fôssemos levar estas boas novas. E quando Jesus nos ordenou a ir por todo o mundo e pregar o Evangelho, ele queria que ficasse bem claro o que deveria ser pregado. E quando Jesus nos ordenou a ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, ele queria que ficasse bem claro quem deveria ser alcançado com essas boas novas de salvação. Porque o Evangelho deve ser pregado a toda criatura? Pelo menos por 5 razões. Primeira, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Segunda, porque não há uma só pessoa em toda a face da terra que não seja objeto do amor de Deus. Terceira, para que ninguém seja indesculpável diante de Deus no juízo final. Quarta, porque essa é a vontade de Deus. E quinta, porque esta é uma ordem de Jesus. Por isso, irmãos, toda criatura deve ser alcançada, a começar daquelas que estão ao nosso redor, que estão próximas a nós. O maior exemplo do valor que uma vida tem aos olhos de Deus foi dado pelo próprio Jesus. Não apenas quando se encarnou entre nós, quando vestiu essa roupa humana, mas o maior exemplo que Jesus deu, quando esteve fisicamente entre nós, foi quando ele deixou para trás de si uma multidão que o ovacionava, uma multidão que o aclamava, uma multidão que o aplaudia, uma multidão que o exaltava e o colocava no pedestal como a pessoa mais querida que tinha naquele momento. E ele deixa essa multidão para trás. Ele enfrenta uma violenta tempestade e atravessa um mar e vai ao encontro de um homem que morava numa cidade, numa região que não queria por perto, mas mesmo assim ele vai. Esse homem é um homem que possui uma legião de demônios. Esse homem possui no mínimo 6.000 demônios no seu corpo. Esse homem vivia se ferindo com pedras. Esse homem vivia nos sepulcros, porque ninguém queria perto da sua casa. Era esse homem que ninguém queria, que Jesus foi ao encontro dele. Está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versos 1 a 8, quando diz assim: o texto anterior já fala que Jesus deixa a multidão, enfrenta a tempestade e diz assim: trementes, depois de passar por tudo isso, chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras.
quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Aqueles porcos se precipitam mar adentro. Sabe o que vai acontecer, queridos? Esse homem que vivia outrora nos sepulcros, esse homem que vivia outrora se ferindo com pedras, esse homem que outrora vivia preso em cadeias e grilhões e que os arrebentava, esse homem que vivia clamando noite e dia pelos sepulcros, esse homem agora é encontrado em perfeito juízo, em perfeito estado, um homem no seu estado normal, como você e eu estamos aqui hoje. Mas sabe o que vai acontecer com o povo daquela cidade? Vai mandar Jesus sair para fora. Nós não te queremos aqui. Sabe por quê? Porque porcos valem mais que gente para determinadas pessoas. Talvez vocês aqui tenham algumas experiências ruins e negativas de verem, muitas vezes, serem tratados por pessoas que possuem um pouco mais de recurso, às vezes financeiro, às vezes porque tem um pouco mais, intelectualmente, tem um pouco mais de recurso que você, e no entanto você é tratado como se fosse um zero à esquerda, um ninguém, porque você tem trabalho, o seu trabalho é um trabalho simples, house clean, ou um trabalho de, seja lá qual for o trabalho que você faz, de brick, ou outro qualquer, e aí as pessoas olham para você com desprezo. Mas saiba, não é assim que Deus olha para você. Deus olha para você de uma maneira muito especial, a ponto de, se você fosse essa pessoa que estava endemoniada, lá jogada para as covas dos sepulcros, Ele viria ao seu encontro. Sabe por quê? Porque Jesus não olha para você como os outros te veem. Irmãos, você entende por que toda criatura deve ser alcançada pela pregação do Evangelho? E eu tenho uma pergunta para fazer. E a pergunta é: o que Jesus viu de especial nesse homem, a ponto de deixar para trás de si uma enorme multidão que queria ouvi-lo, enfrentar uma violenta tempestade uma noite inteira, depois de um dia duro de trabalho, entrar no território de um povo hostil que não o desejava por perto, e travar um confronto com uma legião de demônios para libertar um homem? O que Jesus viu de especial nesse homem? A resposta à pergunta: o que Jesus viu de especial naquele homem, a ponto de passar por tudo que passou para ter acesso a ele, é a mesma para o que ele viu de especial em você, para deixar tudo o que ele deixou nos céus, para morrer no meu e no seu lugar, na cruz do Calvário. Ele não viu nada de especial, nem em mim, nem em você. Ele viu em você e em mim um pecador que caminhava a passos largos para o inferno e que precisava ser alcançado pela sua graça salvadora. É isso que Ele quer que eu e você entendamos, que cada criatura que vive neste planeta Terra, ou que vier a viver, é alvo desse amor de Deus. Ela não tem nada especial, é uma pecadora ou um pecador como você e eu somos, mas é objeto do amor de Deus, é alvo do amor de Deus, e essas pessoas precisam saber que elas são amadas por Deus. Falando a respeito da esplendorosa visão que ele teve dos glorificados nos céus, o apóstolo João nos diz as seguintes palavras. Preste atenção. Depois destas coisas, vi e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos,
povos e línguas, em pé diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Aleluia! Se o apóstolo João, queridos, teve a visão de pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do Cordeiro, exaltando e glorificando, vestido com vestiduras brancas, é porque o Evangelho chegou até eles através de alguém que obedeceu o ide de Jesus. Porque só há um meio através do qual o homem pode chegar a Deus e aos céus: através de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Toda criatura, em todo o mundo, é o alvo, é a meta que Jesus colocou para que os seus discípulos atingissem com a pregação do Evangelho. Ele não quer que haja distinção ou discriminação de pessoas, por isso ele procurou deixar bem claro que ele quer que toda criatura. Se é toda criatura, alguém fica de fora, Julião? Se eu chego para os irmãos e digo que todos vocês estão convidados para tomarem um lanche delicioso, preparado pela Claudinha e pelo Julião, depois do culto, eu estou deixando alguém de fora? Todos vocês, ninguém está excluído deste convite. A partir de hoje, meu irmão, sempre que você olhar para uma pessoa, não importa quem ela seja, onde ela esteja, ou o que ela esteja fazendo, ou que já tenha feito, veja como alguém que é objeto do amor de Deus e como alguém a quem você deve alcançar com a pregação do Evangelho. Você pode dizer um amém? Você entende isso? Porque isso Jesus quer que nós entendamos. Foram as suas últimas palavras antes de subir aos céus. As últimas instruções de Jesus à sua igreja, e aqui eu caminho para o final. Ela tem uma finalidade: a salvação de todo aquele que crê. Primeiro nós falamos que é uma ordem, ide. Depois fala que é um lugar, todo o mundo. Depois fala que tem uma responsabilidade, pregar o Evangelho. Depois tem uma meta, a toda criatura. E por fim fala de uma finalidade, porque este Evangelho deve ser pregado a toda criatura: a salvação de todo aquele que crê. A salvação de todo aquele que crê. Quando Jesus nos ordenou a ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, ele tinha algo em mente, e esse algo em mente é a salvação de todo aquele que crê. Foi para isso que ele veio a este mundo, e era isso que ele queria que as pessoas soubessem. As curas, os milagres que ele fez, deveriam tão somente chamar a atenção para aquela obra maior que ele veio realizar, irmãos. É por isso que quando você chega no final do Evangelho de João, ele diz: estes sinais foram feitos para que creiais que ele é o Filho de Deus. Eu tenho um irmão que foi curado, literalmente curado, ele era entrevado. Está com minha esposa e meus filhos, não sei mais se alguém conhece lá do Brasil. Mas hoje está totalmente fora. E afastado de Deus. Ele pode ter sido curado, mas se ele não tiver a experiência de conversão, querido, e se ele morrer sem essa experiência de conversão, não será o céu o seu destino. Não será o céu o lugar em que ele vai viver eternamente. O fato de ele ter sido curado não significa dizer que ele tem direito aos céus. Ao nos falar da finalidade pela qual ele quer que preguemos o Evangelho a toda criatura,
Jesus queria que soubéssemos que há um poder sem igual no Evangelho, esse poder capaz de transformar o mais terrível dos pecadores em uma nova criatura, além de mudar o seu destino na eternidade. Depois de experimentar em sua própria vida esse poder transformador do Evangelho, o apóstolo Paulo se tornou em um dos maiores expositores dessa verdade, a ponto de dizer a todos em alto e bom som as seguintes palavras: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia! Paulo estava tão seguro a respeito dessa verdade, a respeito da qual Jesus havia exposta, que fez uma afirmação convicta, dizendo: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Indistintamente, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A grande questão que ele levanta um pouco mais adiante na sua carta aos Romanos é a seguinte: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Porque o apóstolo Paulo salienta tanto a importância da pregação do Evangelho. Ele mesmo responde a essa pergunta dizendo: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Neste momento, pessoas que nos veem, que nos ouvem pela internet, os irmãos que nos veem, que nos ouvem aqui ao vivo e a cores, tem a sua fé exercitada. O Espírito Santo começa a gerar fé no seu e no meu coração, na pessoa de Jesus Cristo, na medida em que essa palavra está sendo pregada. Mas ao mesmo tempo acontece algo também, porque a Bíblia fala que o diabo começa a trabalhar na sua mente, no seu coração, para tentar tirar essa semente, porque ele não quer que ela germine na sua mente, no seu coração, para que você não nasça de novo, para que você não experimente a graça salvadora do Senhor Jesus e continue caminhando para o inferno. É por isso que há uma batalha tremenda no momento em que a pregação do Evangelho é feita. As mais ricas filosofias de vida podem até nos ajudar a termos uma melhor qualidade de vida aqui na terra, mas só o Evangelho do Senhor Jesus Cristo pode salvar o homem da condenação do pecado que pesa sobre ele. O próprio Jesus afirmou: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Será que você conseguiu entender o que a Bíblia disse aqui? Todos já estão julgados. E a sentença é a condenação eterna. Não importa se você nasceu num lar evangélico. Não importa se você é uma pessoa boa aos olhos dos homens. Não importa se você faz boas obras. Não importa se você é o tipo de pessoa que não mata, não rouba, não adultera, não faz essas coisas, esses pecados gravíssimos, considerados pela sociedade. Não importa. Vou ler novamente o que Jesus disse, porque talvez alguém tenha passado desapercebido. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A pregação do Evangelho precisa ser feita para que o Espírito Santo gere fé no coração do pecador e leve-o ao encontro, a ter uma experiência de vida com o Senhor Jesus Cristo, para que ele saia debaixo dessa sentença, dessa condenação que pesa sobre ele. Você está entendendo a sua e a minha responsabilidade? Não minha como pastor, mas minha na condição de alguém que já conheceu e que conhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? O pecado trouxe sobre cada criatura, sobre cada pessoa, um julgamento e uma sentença de condenação que só pode ser removida pela fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário.
Esta é a boa nova, é a boa notícia que Jesus quer que as pessoas de todos os 4 cantos da terra saibam. Mais do que isso, que aquelas que crerem sejam salvas. Jesus conclui a sua ordem dizendo: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Veja que ele não fala quem não acreditar. Há uma grande diferença entre crer e acreditar. E eu já falei uma vez sobre essa diferença. A televisão mostrou, acho que a semana retrasada, não sei em que cidade aqui dos Estados Unidos ou de outro lugar, eu creio que foi numa das cidades perto de, não sei se foi Bangkok, é lá em Taiwan, um daqueles prédios lá. Um equilibrista, não sei se vocês viram, sem nenhuma proteção, sem nada. Atravessando de um prédio de um lado para o outro num fio de aço. De maneira que se ele caísse, esborrachava no chão. Não tinha ninguém para parar, nada. Um show que foi visto por milhares de pessoas. E passado para o mundo inteiro. Você me perguntou o que isso tem a ver com a pregação do Evangelho. Vou fazer uma breve explicação. Imagine que esse equilibrista perguntasse para aquela plateia que lá estava: quem de vocês aqui crê que eu sou capaz de passar de um lado para outro? E a multidão dissesse, todo mundo: nós cremos. E ele passava. E a multidão aplaudia. Ele voltava a perguntar: quem de vocês crê que eu sou capaz de passar, equilibrando nas minhas costas uma cadeira? E a multidão dizia: nós cremos. E ele passava. Passou. De um lado para outro com aquela mochila, com aquela cadeira nas costas. E ele então olha e diz assim: quem de vocês crê que eu sou capaz de passar de um lado para outro, carregando essa cadeira nas costas? E na cadeira, uma pessoa sentada. E todo mundo dizia: nós cremos. Ele então olha e fala assim: então venha você. Aí você chega e fala assim: eu não. Eu não. Desculpe, você não crê. Você acredita. Porque Jesus fala lá no primeiro livro de João: veio para que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne e do sangue, nem da vontade do homem, mas do Espírito, mas de Deus. Crer implica em atitude. Acreditar, você pode ficar isento, pode ficar à distância. Você crê no Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz no seu lugar para te salvar, mas na hora de você entregar a sua vida a Ele, você diz: não, eu quero continuar com a minha vida. Você acha que você crê em Jesus? Você aprendeu sobre Jesus. Você leu sobre Jesus, mas talvez você ainda não creu em Jesus como deveria. A minha pergunta para você nessa noite é: a que grupo de pessoas você pertence? Ao dos salvos ou ao dos que ainda não, ao dos condenados? Vou usar a linguagem de Jesus aqui. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Portanto, já tem um grupo que já está condenado e tem um que é salvo. A que grupo você pertence? E eu quero concluir essa mensagem exatamente falando dessas duas coisas. Primeiro, se você é uma pessoa que pertence ao grupo dos salvos, você é uma pessoa que diz que já teve uma experiência de vida com o Senhor Jesus Cristo, então você tem uma grande responsabilidade, meu irmão, que foi pregada aqui nesses dias. Ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, começando dentro da sua própria casa, começando os que estão com você no trabalho. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida, você pode fazê-lo hoje. Não deixe para amanhã. É a decisão mais importante que a gente toma na vida da gente, porque todas as demais se resumem aqui quando a gente morre. Mas essa ultrapassa a barreira do tempo e da vida e da morte.
ela vai conosco para a eternidade. Curve a sua fronte. Eu quero orar com você nesse instante. Senhor, aguça em nós, desperta em nós, Senhor, essa responsabilidade que Paulo tinha a ponto de dizer: ai de mim se não pregar o Evangelho. Tão comprometido ele estava com a missão. Ele tinha um entendimento tão claro de que o seu maior objetivo aqui na terra não era ganhar dinheiro, era ser, ó Deus, agente do Senhor, para levar outros a conhecer a Ti, ó Pai. Deus, desperta em nós essa consciência missionária, este amor pelos perdidos. Livra-nos, ó Deus, de sermos aqueles crentes enjoados, que às vezes querem impor a ferro e a fogo a sua forma de pensar. Mas dá-nos a graça de sermos portadores das boas novas de salvação que o Senhor nos confiou. Ó Deus, se há entre nós alguém, ou entre aqueles que nos ouvem através da internet, que ainda não tomou essa decisão, que faz parte deste grupo dos condenados, que pela fé no Teu Filho Jesus Cristo, eles possam sair hoje dessa situação, recebendo Jesus Cristo, Teu Filho, como Senhor e Salvador da sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, queridos. Há alguém aqui hoje entre nós que sinceramente, ainda não tomou essa decisão de entregar sua vida a Jesus e quer fazê-lo nesse momento? Você entendeu esta mensagem e quer entregar sua vida a Jesus, quer abrir o seu coração para receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Há alguém entre nós que quer fazer isso? Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu não vou insistir, eu não insisto em apelo. Se você entendeu a mensagem, entendeu a pregação, e o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração, e você entende que você precisa tomar essa decisão, então não deixe para depois. Se há alguém entre nós, sai do seu lugar e vem aqui. Eu quero orar por você.
Sabe aquela pessoa chata que está no seu caminho? Aquela pessoa enjoada, aquela pessoa que você não gosta, aquela pessoa assim que você fala, meu Deus, Lira, tira isso de minha vida, Senhor. Pois é, ela está ali porque ela precisa ser alcançada pelo Evangelho. Então olhe para essa pessoa a partir de hoje dessa maneira, alguém que precisa ser alcançado com o Evangelho do Senhor Jesus, amém? E assim, essa semana, querido, aproveite a oportunidade, essa semana diga, Senhor, me dê a oportunidade de compartilhar dessas boas novas com alguém. Ó Deus, me ajuda, me dê coragem, né? Não se preocupe com o que você vai falar, não. Neste momento você vai ver que se você começa a obedecer ao Senhor, o Espírito Santo coloca essa palavra no seu coração, nos seus lábios, né? Agora fale de Jesus, querido. Não fale da sua igreja, não fica falando. Fale de Jesus, que é Jesus que é o mais importante. É Ele que muda a vida das pessoas, não é? Não é a igreja, não é o pastor, não é Jesus. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo, seja com todos nós, irmãos, com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Todos estão convocados para o salão lá. Todos. Tem alguém que está fora? Todos. Just the flowers, even the birds the Father feeds. So I don't need to worry, because I know how much you care for me. I know that you love me. Never leave me and never forsake me. I will never be alone. Give joy and mercy and never